Pessoal, olha só, um aluno me pediu para eu explicar como se faz para tirar porcentagem, ou seja, calcular porcentagem, usando regra de 3. E aí, essa aula eu resolvi, usar para justamente explicar isso daí. Como utilizar regra de 3 para calcular porcentagem. Então, primeira coisa, vamos pensar um pouquinho. Eu quero calcular 20% de quanto? 800. Esse 800 aqui, pessoal, guarde bem essa informação. Esse 800, ele corresponde a exatamente 100% do que eu tenho, tá? Então aqui, veja bem, esse 800 aqui, ele corresponde exatamente 100% do que eu tenho, certo? Qual que é o objetivo aqui? O objetivo é calcular 20%, certo? 20% aí em cima do valor 800. Então, eu chamo de x esse valor. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. Esse 100% corresponde o quê? Ao valor 800. Então, aqui, essa coluna aqui é onde eu coloco porcentagem. E aqui é o valor que eu tenho, tá certo? Então, vamos lá. 800 corresponde a 100%. E esse 20% aqui corresponde a um valor X. Por que regra de 3, pessoal? Porque eu conheço 3 grandezas e desconheço uma. Vamos contar quantas tem aqui que a gente conhece? Conhecemos uma, conhecemos duas, conhecemos 3. E desconhecemos justamente o X. Por isso o nome regra de 3. Bora fazer o cálculo agora? Bem, primeiramente, o que nós temos lá? Esse 800, ele corresponde aí ao 100%, só que ele está sobre aqui a grandeza x, que eu não sei o valor. Então aqui a gente estabelece a proporção, tá? Do outro lado a gente vai ter o quê? O 100 sobre 20. Então recapitulando aqui, né? Vamos lá. A primeira coluna é 800 sobre x, do jeito que está aqui, né? E a segunda coluna é exatamente como está aqui, 100 sobre 20, certo? Olha só então, o que vai acontecer? Se isso aqui é uma proporção, lembrando que a gente tem uma aula de proporção no canal, o que é uma proporção? É uma igualdade de razões. Tá? O que é razão, professor? Olha só, razão é justamente essas frações. Isso é uma razão e isso é uma razão. Essa igualdade de razões a gente chama de proporção. Em uma proporção, esse produto aqui é igual a esse produto aqui. Por isso eu coloquei a setinha, tá? Fazendo a conta aqui, 800 que multiplica 20 é igual a 100 vezes x. Né? 100 vezes x é a mesma coisa que 100x. Tá certo? Agora, para facilitar os nossos cálculos, vamos cortar 2 zeros aqui, né? E do outro lado, pessoal, como a gente tem 2 zeros também, a gente pode cortar. Cortou 2 zeros depois da igualdade. O que sobrou aqui, então, antes da igualdade? Ou seja, no primeiro membro, é 8 que multiplica 20. E no segundo membro, ou seja, depois da igualdade? Exatamente o quê? 1x, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? 8 vezes 20 dá o quê? Exatamente 160, né? 160 é igual ao nosso x, né? Ou o nosso x é igual a 160. Então, aí, pessoal, a gente já tem a resposta dessa porcentagem. O que é 20% de 800? Nós calculamos aqui, utilizando regra de 3, tá? É igual a 160, tá? O aluno pediu para eu fazer essa aula. A pessoa faz uma aula explicando como calcula regra de 3 utilizando, né? Calcular porcentagem utilizando regra de 3. Então
Então aí a gente fez aí, né, uma aula explicando como calcular a porcentagem utilizando a regra de 3. Tá certo? E é isso aí. Na próxima aula, olha só, vou fazer o seguinte, nessa aula ainda vou fazer outro exemplo, tá? Aguarde. E aí, pessoal, eu ia fazer outro exemplo em outra aula, mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa aula ainda e vamos fazer esse exemplo. Apesar que a aula pode ficar um pouco grande, mas tudo bem, vamos lá. Nesse outro exemplo aqui, nós estamos querendo calcular 40% de 500. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai calcular isso daí, essa porcentagem, utilizando a regra de 3, tá, pessoal? Igual a gente fez no outro exemplo, tá? Claro que a gente pode fazer da forma direta, que a gente aprendeu no outro vídeo. Mas, como foi pedido por um aluno que eu fizesse por regra de 3, então a gente está aí fazendo essa aula, beleza? Então, vamos lá, ó. O que a gente tem? 40% de 500 é o que a gente quer achar, né? O valor aí, então, que a gente tem aí, o 100%, é o 500. Então, pessoal, esse 500, deixa eu colocar aqui de azul, né? Esse 500 corresponde a exatamente 100%, porque é o valor total, né, pessoal? É o valor total, tá? Agora, o que eu quero calcular? Eu quero calcular exatamente 40%. Então, vou colocar aqui, ó, 40%, né? Qual o valor que eu tenho aqui? Que 40% de 500, né? Só que eu não sei quanto que vai dar esse valor aí. Eu chamo de x, tá? Eu quero aqui 40% de 500. Quero calcular 40% de 500. Né? Então, como não sei de cara qual é o valor, eu chamo de x. O que é isso aqui, pessoal? Regra de 3. Por que regra de 3? Porque eu conheço uma, duas, três grandezas. E desconheço uma. A gente vai transformar aqui, pessoal, essa expressão toda aqui em uma proporção. Então, vai ficar lá, ó, 500 sobre x, né, igual a gente fez no outro exemplo, né, é igual, do outro lado, ó, vamos pegar do jeito que está aqui nessa expressão toda aqui, é igual a 100, tá, 100 sobre 40. Então, nós temos 40 embaixo aqui, ó, tá? Pegamos exatamente o que estava ali naquela expressão toda ali, tá? Estabelecemos a proporção a partir daqui. Agora, vamos lá. Se isso é uma proporção, esse produto aqui, claro que vai ser igual a esse produto aqui, né? Porque em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, a gente pode fazer essa multiplicação cruzada. 500 que multiplica 40, né? 40 é igual a 100 vezes x, né? É igual a 100 vezes x, ou 100x, né? 100 vezes x é 100x, é a mesma coisa que 100x, tá? Então, nós temos ali do outro lado 100x. Então, vamos lá, para facilitar, ó, corta dois zeros antes, e como aparece dois zeros depois, corta também dois depois, tá? Se eu cortei dois aqui, tem que ser dois aqui também. Se eu cortei um só aqui, tem que ser um só aqui também. Senão vai ficar desigual. Então, o que sobrou aqui antes da igualdade? 5 vezes 40. Né? 5 vezes 40. Né? Opa! Vou pegar aqui, apagar esse negócio. Deixa eu pegar aqui meu apagador. E meu apagador. Então, o que nós temos? Ó, 5 vezes 40, né? É igual ao nosso x. É igual ao nosso x. Né? Deixa eu apagar aqui. 5 vezes 40 é igual ao nosso x. Esse zero aqui está complicado. Então vamos lá. O que sobrou aqui do outro lado? 1 vezes x, que é a mesma coisa que x. 1 vezes x é x. Então tem lá 5 vezes 40 é x. Posso dizer então que o x é o quê? O que é 5 vezes 40? 200, né? 200. Tá certo? Então aí, pessoal, o que nós temos aí, ó? A nossa está saindo aqui. Eita! Hoje eu tô... Vamos lá. Temos... Então aqui, x igual a 200. Tá certo? E aí termina essa aula. Achamos então aí 40% de 500, que é exatamente 200.